Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui, 11h27, com alegria, dia da bandeira hoje, né? Já recebi lá, tinha até esquecido disso de manhã, hein? Putz, tinha esquecido que era dia da bandeira. Na época da escola, a gente ainda era obrigado a ficar lá enfileirado, cantava o hino da bandeira. Você tinha que cantar o hino da bandeira, o hino da República e o hino nacional brasileiro e tal, e memorizar as letras e tal, senão ainda era capaz de levar umas porradas lá na escola, né? Aí hoje parece que o cara não sabe mais o hino da bandeira nem da República e tal. Você lembra que eu estava pedindo para vocês cantarem outro dia lá? E aí, professor Fernando, então é uma alegria, nós estamos aqui, é um raio-x aí nós vamos de vez em quando fazer isso para conversar sobre o 12, né? Faz parte daquele bloco grande que é o foco no 12, e hoje realmente eu tenho a professora Fernanda, ela vai trabalhar com carinho algumas questões importantes com os senhores vão escrevendo, vão se manifestando lá. A professora Fernanda também, acho que deve ter ficado bem empolgada quando saiu o edital, ficou feliz. Depois nós vamos fazer um raio-x mais para frente, não do edital em si, da banca, que alguns até entendem, mas a banca nunca vai. Não, sempre é uma coisa importante para você saber o que eles pensam e tal, o que não pensam. Até porque é aquilo que a gente fala, né? A gente acaba acertando pela negação, né? Então, professora Fernanda, eu me lembro, inclusive, quando o Flausilino foi banco e tal, e ele tinha acabado de escrever o livro de incorporação, já foi fácil, não precisa estudar incorporação para fazer escrita, não vai cair, porque o sujeito é ético, é um cara moral e tal. Então, você não analisa a banca só para saber o que os caras vão fazer, você analisa a banca para saber o que você tem certeza que eles não vão fazer. Né? Que tem gente que fala, fica essa conversinha meio boba às vezes, mas tem que ser um pouco mais malandro e tal, no bom sentido, né? Tem que ser um pouco mais perto e tal, que é lógico, né? Que você tem a tendência daquilo que pode fazer, você precisa entender sempre quem são as pessoas que compõem lá e tal, é importante, né? Muito importante, aliás, né? É uma das peças-chaves lá de Confúcio, ele mesmo falava, né? Você precisa ter aquele teu oponente do bem, nesse caso, tá bem próximo de você, né? Sabendo bem o que que se passa pela cabeça dele, professor Fernando. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Bom dia a todos, agradeço a presença. Vamos abrir as câmeras, gente. Eu sempre falo, doutor Vitor, grupo de elite é todo mundo com câmera aberta, debatendo, senão a gente se sente muito sozinho em aula, né? Então, quem puder, peço por gentileza. A Mara já abriu a câmera ali, obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre edital. Então, o 12º concurso, e esse edital tão esperado, né? Tanto a gente esperou, doutor Vitor, era a pergunta que a gente mais recebia, e agora, na hora que saiu o edital, em vez de ser recebido com alegria, teve gente me ligando, chorando, aluno desesperado, e não dá para ser assim, né? Exato. O que eu acho, doutor Fernando, é que o camarada já colocou lá uma coisa áurea, lá, 20 de março e tal. Putz, 20 de março, dia da consagração, né? 13 de março, dia da consagração. E se a gente pensar bem, estamos exatamente em 20 de novembro, né? Que é amanhã. 20 de novembro, dezembro, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março. O cara tem 4 meses, que agora ele tem que dar tudo, só pensar isso, só respirar isso. E se está nos outros estados também, vai respirando junto, que nem outro perguntou, professor, consigo agregar a segunda fase de Goiás? Lógico, porque você não vai estudar só para preambular de São Paulo, você já tem que estudar um pouquinho para a segunda fase de São Paulo. Estudando para a segunda fase de São Paulo, você está estudando para a segunda fase de Goiás. Então, é óbvio que você vai fazer as duas coisas simultaneamente, bem feito e tal. Não é só fazer bem feito e tal. Porque se isso não fosse viável, a gente jamais falaria isso depois de... Como eu falei, eu estou desde 1999, quando teve o primeiro concurso de autor e delegação. Aliás, para ser sincero com vocês, eu não conheço ninguém que esteja desde essa época e tal. Tão focado quanto eu, para ser assim, muito honesto com vocês e tal. Né? Eu tenho aluno, Fernando, que passou no primeiro concurso de autor e delegação de São Paulo, 1999. Então, é um negócio assim que a gente fala, nós estamos no 12 já, dá até meio, um pouco de frustração para mim, né? Porque nós estamos em 2002 já, mas o que a gente vai fazer? Então, professor, antes de passar a palavra, o pessoal deve ter acompanhado, tem que acompanhar tudo. Então, acompanhou, como eu falei, alguns até foram lá no dia 16 do 11, agora essa semana, lá no Fórum João Mendes, eu estava lá também, no Fórum João Mendes, não na sala lá, e viram que o terceiro tabelionato da capital, o segundo Notas de Americana, o 10º TD nosso e alguns do Grupo 3 foram lá
para o provimento do deficiente, viram, além do que remoção Itápolis, São Bento, tudo isso você tem que olhar, tudo. Lógico, o teu foco é esse? Não. Interessa o que foi? Também não. Vai descer aquele negócio louco para estudar? Vai. A competição ficou mais acirrada depois que eu tive essa cota de 20% do cota racial? Sim. Isso é ruim? Não. Tem que te alimentar. Fica mais acirrado, eu vou para o pau do mesmo jeito. Esse é o pensamento do tal. É o que fez Cortés. Aquele dominador espanhol, quando ele chegou na costa, lá, a primeira coisa que ele fez, Fernando, foi botar fogo nos barcos. Por quê? Para ninguém desistir. Ninguém vai sair correndo para pular dentro do barco e voltar para a Espanha. O cara é tão louco que ele colocou fogo nos barcos. Eu fico imaginando os marujos todos lá na areia do mar, lá olhando aquele troço, ferrou. Ou a gente conquista esse troço aqui, ou nós vamos morrer tudo na mão dos aborígenes aqui. Então, professor Fernando, com esse espírito que eu te passo a palavra para fazer as considerações importantes sobre banca, sobre estudo, sobre o que o pessoal perguntar, sobre esses 4 meses, que a partir de amanhã são exatamente 4 meses, para o dia 20 de março, o cara ficar louco e tal, lá interagir com materiais, com informações e tal. Gostaria de te ouvir bastante sobre isso hoje. Perfeito, perfeito. Em primeiro lugar, e aí o doutor Vitor está aqui para não me deixar mentir, que a pergunta que eu recebo principalmente dos novos alunos é o seguinte: ainda dá tempo? Claro que dá, eu não tenho dúvida de que sim, mas não existe milagre, né? A gente precisa dessa contraprestação aí de vocês. Então, eu sempre falo, a gente tem um método muito efetivo nas tutorias de primeira fase, mas a gente não faz milagre. Então, se vocês não entregarem disciplina também, a gente não consegue avançar e caminhar juntos. E é por isso que eu sou tão rigorosa aí em relação à cobrança de metas. E, assim, antes de mais nada, o que eu diria? Obviamente, é de suma importância que se faça a leitura do edital, mas não é para se apegar ao edital. Então, tem aluno que travou ali no debate de não é justo 20% de cotas, e aí cada um se apegando ali a pontos do edital, o cartório que eu queria foi para remoção e eu só vou prestar provimento. Ok, está feito, isso não tem como mudar, a gente tem que ler, entendeu, compreendeu e passa para o próximo ponto. Não dá para a gente perder tempo com esse tipo de se apegar. São coisas que existem, as regras do jogo estão aqui, e elas são feitas para serem cumpridas. Não é também para no final do concurso tem gente que começa a judicializar, como se não soubesse que as regras são essas. Então, assim, acho que a gente tem que ser muito objetivo, fazer a leitura muito atenta do edital. Então, assim, coisas que já devem estar assim, no mural para vocês, data de inscrição, não me venham com essa. Teve aluno meu de tutoria que perdeu a data da inscrição de Santa Catarina. Gente, não dá para fazer isso. Isso é inadmissível. Então, assim, perder a data de inscrição, eu acho que isso só acontece num concurso que você está na dúvida se você vai fazer ou não. Porque aí você vai lá e fica na dúvida e acaba perdendo até um pouco de propósito. Mas no concurso que é o seu foco, e que a grande maioria a gente sabe que tem um foco aí muito direcionado para São Paulo, isso é inadmissível. Então, o edital do concurso, e aí também até gostaria de ouvir o doutor Vitor em relação a isso, porque isso eu passo para os alunos, mas o doutor Vitor vai poder falar isso também, já que essa pergunta é muito constante, é o seguinte, sobre a forma de cobrança da prova. Então, em primeiro lugar, não existe ainda uma divisão de matérias. Então, a gente ainda não sabe se serão mesmo 45 questões de normas, isso aí sempre é publicado mais adiante. Entretanto, tenham atenção a um fato. A gente não imagina, e aí o doutor Vitor vai poder corroborar com isso e falar qual a opinião dele, o que a gente espera da prova de São Paulo. Sem dúvida, uma prova complexa, mas não uma prova diferente do que o Tribunal de Justiça de São Paulo é um tribunal tradicional. Então, a gente espera que continue aí a incidência de lei seca, então, só que complicando um pouco mais a lei seca, a gente não imagina que vai vir uma prova totalmente voltada aí para a parte jurisprudencial, pelo menos essa é a minha opinião, e a gente vai ouvir também a do doutor Vitor. Acredito também que a divisão, se não for igual, que seja muito semelhante. Então, essa divisão de São Paulo, que tem 45 questões de normas, ela é muito boa, porque ela prestigia aqueles que têm amor pela atividade.
e não aqueles que, assim, fui prestar o concurso da magistratura, vou aproveitar e prestar o concurso de São Paulo. A gente sabe que em São Paulo essa tática não funciona. Então, esses 2 pontos são importantes. Divisão da prova. Tentem estudar neste momento com base no 11º, né, do edital do 11º, que seriam ali aquelas 45 questões de normas, 15 de direito, 20 de direito civil, se não me engano, ou 15, acho que 15 de direito civil, 10 de administrativo, 10 de constitucional, 6 de empresarial, e aí penal e processo civil, com menos assim, importância na primeira fase, mas na oral, né, o jogo segue aí a todo vapor com essas disciplinas também. Então, a gente precisa ter um estudo desde já, porque, como eu disse, aluno VFK não estuda só para a primeira fase, porque a gente sabe que vocês vão para a segunda e vão para a fase oral, e a gente tudo indica que o edital, que o concurso será um concurso muito breve. Então, assim, 2, 3 meses aí para a próxima fase, 2, 3 meses para a próxima fase. Então, não dá muito tempo da gente estudar isso de maneira totalmente segmentada. Não é à toa que a gente está aí no 4º grupo de elite e que esse 4º grupo de elite foi um grupo de elite assim, que, né, de maior sucesso. A gente vem aumentando aí o número de alunos sempre, mas foi que a gente acabou ficando com o maior número de fila de espera aí, que a gente não conseguiu absorver todos os alunos, já que tem essa questão aí tão individualizada da correção. Então, tudo indica que a prova da primeira fase seja muito similar às provas que São Paulo já tem tradição de fazer. O que você acha em relação a isso, doutor Vitor? Eu concordo absolutamente. Acho, em primeiro lugar, acho, em primeiro lugar, que o doutor Baruni é sério, íntegro, correto e de extrema competência. Está vendo como é bom saber quem são os membros da banca? E que não vai deixar realmente passar o prazo ano de jeito nenhum. Cumpridor de regra, sujeito super sério, sigiloso, como tem que ser. Tudo de primeira linha, que deixa todo mundo tranquilo, que não tem coisa... Tudo já é ótimo isso. Concordo com a professora Fernanda integralmente. Você já tem os problemas naturais a vencer. Não crie problemas artificiais. Que é aquelas perguntas que a gente não consegue nem entender. Como é que eu vou lá fazer? Você vai sempre impecável. Tudo. Abriu a inscrição, se inscreve, paga o valor lá e tal, faz tudo direitinho. Não cria problema onde não tem. Vou pedir isenção. Putz, meu. Faz a coisa andar normal, que já tem problema. Seja padrão. É que não, você é um cara padrão. Abriu, 4 dias depois já estou inscrito, não precisa ser na hora que você sabe que congestiona. Tem que pagar a taxa, já paga a taxa, já põe os 3 grupos, já não sei o que. Nem a professora Fernanda falou, chega 3 horas antes da prova lá, olha as coisas, vai sempre bonito, impecável e tal. Não cria problema. Não cria problema. Não é o homem médio, é o bônus. O cara que quer ser bom em concurso tem que ser o bônus pater família. Também é bom falar isso de uma vez, né? A gente fica com muito mimimi, às vezes as pessoas são um pouco intocadas e tal. Vamos falar a verdade. Você não pode ser a pessoa comum. Você não quer ser comum, você quer ser especial no final ali para escolher logo. Todo mundo quer ser o especial para escolher logo. Então você tem que agir na tua vida pessoal daqui até lá de forma especial. Tem que ser o cara padrão. Padrão em tudo. Acordar mais cedo, dormir mais tarde, focar, deixar as coisas secundárias para outro momento. É ótimo que não tenha mais pandemia, que todo mundo vai sassaricar por aí. Você vai ficar estudando. É ótimo. Você tem que, inclusive, fazer oração para não acontecer que nem na Áustria e na Alemanha, que está tudo fechado. Deixa as pessoas irem lá. O cara quer viajar, problema dele. Nem isso você não vai olhar mais. Você vai se focar. Você tem que focar. Tudo é focar agora. Se o Instagram é um momento que te tira, não usa. Não usa. Só usa as ferramentas positivas para você ser aprovado. Se é isso que realmente você quer, como a professora Fernanda falou. Então, eu primeiro falar de postura. E você já tem uma salvaguarda. A banca é séria. Os membros são íntegros. Não vaza nada. Não sai nada para fora. Quando publicaram o edital, a gente achava, não tinha essa informação. Eu, pelo menos, não vou atrás também, mas eu sei que não tem. Não tinha. Então, vamos começar do começo, professora Fernanda. Então, é muito importante isso.
E agora vem a estratégia que a professora Fernanda começou a falar. Então, ela está perfeitamente correta. Vou ficar lendo aquele monte de coitados dos candidatos da magistratura, por exemplo, posição majoritária do STJ? Não. É o nosso foco? Não. O concurso tende a ser focado até nas matérias que a gente chama de impróprias, mais ou menos. Então, realmente, o constitucional, às vezes, não tem nada a ver com a nossa praia, mas é o constitucional padrão, né? As declarações de constitucionalidade, as arguições, o processo legislativo. Então, isso você precisa também ficar esperto. E, às vezes, na banca, você tem alguém que realmente é mais focado, como já foi em administrativo, que a prova já foi difícil no passado. Outros, na verdade, em tributário, já foi mais difícil em algumas provas no passado. Em empresarial, quando você tinha... Por isso que saber o perfil da banca é bom. Porque você não vai saber o que eles perguntam, mas você vai saber o nível que eles vão querer imprimir. Então, quando a doutora Renata Mota fez parte da banca, é lógico que ela vai puxar para aquilo que ela sabe muito de empresarial, vai perguntar o quê? E ela fez isso, inclusive, na segunda fase. Então, é bom também que se verifique exatamente isso. Agora, então, banca é bom saber. Nós vamos logo fazer um encontro, o professor Fernando vai estar junto também, para a gente verificar exatamente isso. E eu concordo absolutamente com a professora Fernanda. Essa tática, esse método de ser realmente 45%, 55% da prova é válido. O pessoal fala, mas então eu não posso já correr o risco tudo bem? Penal e processo são 3 testes, 4 testes. Isso, eventualmente, 220, eu deixar isso tudo de lado. Isso, pode autorizar. É uma tática. Obrigada. Que é boa para essa primeira fase, a professora Fernanda falou, mas no oral o peso é análogo dos demais. E o membro do MP pergunta penal e processo, e eu sei disso, até conversando com o doutor Levi Magno, que foi banca, e depois do concurso nós conversamos, né, porque durante eu não converso com ninguém, e ele falou, Vitor, eu tive que dar, a gente reunia para dar nota lá, os caras davam 8, 7, 9, dá 2. E a nota é análoga, mas são riscos, são estratégias. O que eu acho, professor Fernando, nesse primeiro momento, que não dá para deixar de ter como estratégia é estar preparado para as 2 primeiras fases. Ainda que a pessoa fale, paciência, eu não vou conseguir estudar nada de penal e processo penal e fica tudo isso mais para frente. Também é uma tática, e ela é válida. Agora, realmente, a professora Fernanda falou bem, deixar de você ter 15% do teu tempo focado em segunda fase estudando, agora não dá. Realmente não dá. Você pode dar muito mais carga, mas pelo menos um período de um dia você tem que fazer redação e tem que fazer peça. E tem que ser craque nisso. Isso não dá para abrir mão. Sem dúvida, sem dúvida. A gente já tem aí alunos que estão no grupo de elite desde o ano passado, o início do ano passado. Então, imagina, não dá para pensar, e esses são os seus concorrentes, né? Então, não dá para pensar na segunda fase só quando estiver na segunda fase. Isso aí é um pensamento que não coaduna aí com os nossos alunos que sabem que a gente quer ali, são os primeiros lugares. Então, até aproveitando para falar um pouquinho de postura também, teve aluno que me perguntou, com que roupa eu vou para a primeira fase? Eu preciso ir de terno ou eu posso ir de bermuda e chinelo? De bermuda e chinelo você não deve nem ir na padaria, né? Porque tem, como disse o doutor Vitor, tem que ter postura. Então, assim, você não precisa ir de terno, mas se posicione também na prova. Não dá para ser largadão em momento nenhum da prova. Você tem que ir confortável, obviamente, mas tem que ter postura. Então, desde o início. E outra coisa, não é hora de ficar se preocupando com isso. Como disse o doutor Vitor, facilite. Então, às vezes o tempo que você perde para querer ali uma isenção, alguma coisa em relação à inscrição, o tempo que você perde, esse tempo vale muito mais, né? Então, tempo é dinheiro, então não é hora de questionar o valor da inscrição. Agora é hora de ler as regras do jogo e cumpri-las. Então, disciplina, foco e determinação. Se vocês soubessem onde a disciplina pode levar cada um de vocês não estavam pensando em outra coisa que não fosse estudar para essa prova. Então, assim, em primeiro lugar, vocês são os seus maiores sabotadores. Então, eu não tenho dúvida de que aqui o maior inimigo não é o colega que está prestando, esse não é seu maior concorrente, o maior concorrente é você mesmo. Quando você está de cabeça baixa estudando e fala, será que vai dar certo? Quando você começa a se questionar em relação a isso na hora do estudo, você é seu maior sabotador. Então, você tem que
traçar uma meta. Então, é claro, os alunos que estão na tutoria, eles têm aí tudo, né, dividido, que devem fazer todos os dias, mas aqueles que não estão, não têm um estudo acompanhado, delimitem tudo que vocês devem fazer. Não é para acordar e falar assim, agora o que eu vou fazer? Gente, isso não funciona em lugar nenhum, numa empresa, se é advogado, nada. Ninguém acorda e fala, hoje eu não sei o que eu vou fazer, vou pegar isso. Isso não dá para ser feito. Então, tenham metas diárias. E outra, não estabeleçam metas assim, minha meta é a longo prazo, até o dia 13 de março, 13 ou 20 de março, né, para quem vai prestar remoção ou provimento. Não dá para ser assim. Então, metas curtas e também a longo prazo. Tracem tudo que vocês precisam fazer até o dia da prova. Então, em relação à legislação esparsa, que foi uma outra pergunta que eu recebia. Eu dei uma olhada no edital e a legislação esparsa, eu tenho que ler tudo? Se você quiser ter segurança, sim, a recomendação é que você leia tudo. Entretanto, se você, a depender do tempo que você tem, ainda pensando também que você tem que estudar para a segunda fase, o doutor Vitor, o VFK, eles dão para nós, professores, a gente tem toda assistência de incidência de prova, então tem toda a análise, o doutor Vitor está nisso desde 1999, então é normal que o professor de empresarial, por exemplo, ele fale, olha, isso cai mais, fale da legislação esparsa, da mesma forma que, né, nas aulas específicas a gente fala o que vai ser mais cobrado, por exemplo, provimento 100, provimento 88. Então, o próprio professor da matéria que estudou todo esse material que o próprio curso nos fornece, ele vai dizer qual é a maior incidência. Além disso, aqueles que costumam fazer questões, vocês podem avaliar também. Poxa, eu fiz 300 questões, eu fiz 1000 questões, caiu determinada legislação esparsa, vou estudar. Não caiu, vou equilibrar isso em relação ao tempo. Agora, eu tenho tempo e organização suficiente, faz a leitura de toda a legislação esparsa. E em relação também àquela pergunta, e se sair uma lei agora? Estudem também, não é para ficar pensando em data do edital, mas a lei foi posterior, ela vai complementar uma lei que está no edital, então ela tem que ser estudada. E aí, novamente, volta numa frase essencial que o doutor Vitor falou, parem de criar problemas. O tempo que vocês perdem, às vezes mandando uma dúvida para, eu não sei se eu estudo essa lei, e jogando no Google, preciso estudar antes do edital, é o tempo que vocês leriam aquela lei. Então, assim, sejam mais objetivos e determinados em relação a isso. Então, pegou o edital, leu o edital, colocou ali as regras que você deve cumprir, né, em relação a prazo de inscrição, pagamento, como o doutor Vitor disse, que é muito importante, não adianta se inscrever e esquecer de pagar o boleto. Recomendação, devo fazer todos os grupos? Ou eu faço, eu quero fazer só o mais fácil, porque eu acho que eu só consigo passar em registro civil, por exemplo. Então, pelo amor de Deus, que pensamento medíocre. Não, a gente está fazendo prova para tirar uma alta pontuação. Imagina só se vocês passam, ele tem uma pontuação suficiente para outros grupos, mas resolveram economizar nesse ponto da inscrição. Não, então agora é hora de realmente juntar aí as economias, fazer inscrição para todos os grupos e acreditar no potencial de vocês. Afinal, ninguém está estudando aqui para ir lá e fazer 60 pontos, 70 pontos. A gente está estudando para fazer muito mais que isso. Além disso, em relação à nota de corte, tudo indica que a nota de corte do registro civil se aproxime da nota de corte do tabelionato de notas. Por quê? Porque antes a gente tinha 12 vezes o número de vagas vindo para a segunda fase. Neste edital, a gente tem 10 vezes o número de vagas. Então, nos demais grupos, são 8 vezes, né, o número de vagas. Agora, no registro civil, a gente teve aí essa redução. Então, tudo indica, se não me engano, no último concurso, a nota de corte do registro civil, se não me engano, foi 67 e do nota 74. Foi algo em torno disso. Tudo indica que agora essa diferença não seja tão grande. Então, hora de estudar mais ainda. Então, a gente vai ter ali, primeiro, pessoas que durante toda a pandemia se prepararam, e estão ali com uma bagagem boa, o que não deve servir isso tem que ser um fator incentivador para que vocês estudem mais, e não podem usar isso como um desestímulo. Então, tem gente que desanima pensando no outro. Não dá. O que vocês vão fazer agora vai decidir a vida de vocês. E eu sempre digo, eu falo isso muito no grupo de elite, todo mundo tem a vida que merece ter. Então, se você tem disciplina, se você plantar, você vai colher ali.
mas você não vai colher nada diferente do que você plantou. Então, a aprovação não é lá, no dia que você vai fazer a prova. A aprovação começa aqui, com o que você quer fazer, com o que você quer para você. Então, na primeira fase, tanto os grupos de primeira fase, mentoria de segunda fase que a gente tem também, grupos de elite, a gente sabe exatamente quem é que está preparado para passar. E o preparado não é o mais inteligente. O preparado é o que tem mais disposição. E às vezes a gente vê os candidatos bons, inteligentes, e ficando muito para trás. Por quê? Porque ele não está disposto. Então, às vezes eu faço reunião de primeira fase ou de segunda fase, já fala, não, é porque não dá, porque eu acordo tal horário, e aí depois eu já tenho que almoçar. Gente, como o doutor Vitor disse, é hora de dormir menos, é hora de estar cada vez mais ausente da família. Eu sempre digo, esse é um projeto, não é um projeto individual, é um projeto familiar, porque com a aprovação dos senhores, a família inteira sai, né, lucrando com isso. Então, toda vez que alguém reclama, eu falo, nossa, como eu queria que você tivesse sentado fazendo o que eu estou fazendo. Porque, assim, isso vai mudar a vida de vocês. Então, tenham disciplina e dedicação, porque o que vocês fizerem hoje vai definir o futuro de vocês. E não adianta depois ligar chorando, igual eu tive alunos que me ligaram chorando depois da prova de Goiás, e eu disse, não me surpreendi, não esperava um resultado diferente seu. E a gente tem que ser sincero. Então, assim, qual historinha vocês vão ficar contando para vocês agora, para que vocês, eu não consigo, porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu tenho filhos, porque eu isso... Ninguém quer saber disso. Professora, agora é hora de... Oi, pois não? Desculpe cortá-la, até o Nessa linha de Valdemir, raciocínio, né? até o Valdemir, nessa linha de raciocínio da senhora, coloca aqui no chat que está em algumas segundas fases e confia na sua orientação para ser investido no maior notas da capital. Isso aí, estamos juntos. Com muita dedicação e disciplina, não vamos colher diferente do que a gente tem plantado. Isso aí, a gente está junto nessa caminhada. Então, eu tenho, graças a Deus, a gente tem, né, a maioria aí dos nossos alunos da tutoria aprovados nesses concursos que aconteceram agora. Então, a grande maioria foi aprovado. Então, e fruto mesmo da dedicação. Eu sempre digo, né, que a gente tem um objetivo em comum. O de vocês é passar e o nosso é aprová-los. Então, tá tudo certo. A gente só precisa estar alinhado com esse objetivo. Então, a partir do momento que você não consegue falar não para algumas coisas da sua vida, você tem que sempre pensar o seguinte, isso que eu estou fazendo vai me conduzir ao lugar que eu quero chegar? Se não for, fale não. Então, eu tenho aí alunos que, inclusive, estão aqui na live, que falaram, nossa, a disciplina das planilhas de estudo, e aí eles vão saber quando eu falar, as disciplinas, isso aí acabou contagiando toda a minha família. Ela falou, minha mulher voltou a estudar para concurso, e o Pedro já está fazendo assim com a cabeça. Foi ele. Ele falou, a minha filha, se não me engano, de 12 anos, eu vejo ela no quarto estudando. O meu exemplo fez com que a família inteira mudasse a postura. Por quê? Né, Pedro? É isso verdade. aí. Minha casa... Ele me falou isso, eu fiquei muito, muito satisfeita, porque, na verdade, uma coisa é o que a gente fala, né? Então, você virar para o seu filho e falar assim, vai estudar, virar para sua mulher e falar, estuda sem passar em outro concurso, é uma coisa. Agora, senta você e estuda o exemplo. Gente, o exemplo, eu sempre digo, o que a gente fala é uma coisa, o exemplo grita, né? O exemplo é aquilo que realmente as pessoas vão seguir. Então, toda essa disciplina, toda essa dedicação é o que vai levá-los à aprovação. Então, lido o edital sem ficar pensando se a serventia foi para A, para B, foi deficiente, é para negro, foi para remoção. Não se preocupem, leiam o edital, tem muita serventia boa. Um concurso assim não existe há muitos anos e a gente não acredita que vai existir nos próximos, porque é um edital maravilhoso. Então, feita a leitura do edital, cientes de como está essa distribuição aqui de serventias, olhem para um, mentalizem aquele, é esse que eu quero, e hora de pensar na inscrição. Então, inscrição que acontece de 13 do 12 a 20 do 1, né? As inscrições, façam inscrições para todos os grupos, sem dúvida, essa é a minha orientação, que é uma outra pergunta que eu recebo constantemente em relação à disciplina, à divisão de matérias. Eu sempre gosto, né? Os alunos da primeira fase sabem que os meus alunos estudam todas as matérias todos os dias. Como quem está na tutoria
é que sabe dizer, mas não existe isso de estudar. Eu sempre digo o seguinte, estudar 1 ou 2 matérias por dia é como se você treinasse para uma maratona, você vai correr 10 quilômetros e você treinasse correndo 1, 2 quilômetros todo dia. Não me parece tão efetivo. Então, por isso que aluno da primeira fase estuda todas as matérias todos os dias. Então, essa aí é uma dica que eu dou para vocês, porque na hora da prova vocês não vão poder ir lá fazer 2 matérias, amanhã eu volto para fazer mais 2. Então, é por isso que é ritmo forte mesmo. E dá para acompanhar? Sim, dá, porque muitos alunos saíram aí de pontuação. Teve aluno que começou com 23, 17 pontos e está aprovado tanto em Goiás como em Santa Catarina. Então, é aquilo. Não fiz isso sozinha. Se não fosse a dedicação, o empenho de cada um, né, desses alunos, esse sucesso também não é garantido. Então, não existe milagre. As horas que você estuda vai fazer diferença. E é que estudo efetivo. Então, é sentar e efetivamente estudar. Sem celular, sem WhatsApp, sem Instagram, sem nada que roube a sua atenção. Então, agora é hora de se dedicar a isso. Então, as matérias, normas, né, principalmente, que são as matérias específicas, elas representam 90% do concurso, porque ela representa 45% da primeira fase, na segunda fase, eu diria que é praticamente 100%, e na oral, o que a gente vê é que o estudo para a fase oral é muito similar ao estudo da primeira fase, porque ele é bem objetivo em relação às matérias gerais. Já em relação à parte de normas e as matérias especiais, notas, registro civil, imóveis, protestos, na prova oral é um pouquinho mais densa, porque aí pode entrar um casinho. Então, nestes casos, a gente vai precisar aí ter um maior aprofundamento, e aí, principalmente para a segunda fase, a gente tem que acompanhar decisões administrativas. Então, comecem aí a fazer essas leituras das decisões administrativas. A gente sabe que o Sérgio Giacomino tem um site justamente que condensa aí essas decisões. Então, essa leitura é essencial. Os alunos do grupo de elite já estão aí bem avançados, que a gente tem um estudo colaborativo em relação a essas decisões. Mas, embora não seja tão significativo para a primeira fase, é importante para a segunda fase. Então, todos esses pontos, vocês já devem começar a analisar desde já. Doutor Vitor, alguma pergunta aí do chat? Ana, que eu não consegui acompanhar? A Ana já vai falar aqui. O que eu sempre ressalto para os queridos e tal, como estratégia, como a gente vem batendo nessa tecla e tal, vamos repetir sempre, né? O edital não é um processo licitatório puro, não está sob a mesma legalidade estrita. E quando você pega lá o nosso edital, item 10, legislação atinente aos registros públicos e direito notarial, e começa lá, né? Lei Complementar 123, e vai indo. E a penúltima informação lá, demais leis federais e estaduais referentes à matéria deste edital. Ou seja, tudo. Pode cair a lei atual, que ele está escrito no edital. Nossa, mas eles não tinham que ter colocado a lei em si e não. O Supremo já disse que pode ser assim? Pode. Nossa, mas aí fica aberto demais. Mas por isso que a professora Fernanda já deu a dica. Uma lei integrativa nova está lá, é a primeira que você vai estudar. Você vai, inclusive, deixar, antes de dormir, um horarinho reservado para o que a gente chama de atualidades em geral, que são as atualidades da vida, não sei o que lá, e mais as atualidades legislativas. É a última coisinha que você faz antes de dormir. Fala, putz, estou bem atual, né? Aquele horário de lazer, quase lazer. Você vai fazer isso como um lazer, na verdade, não é aquele troço que está premido estudando. Agora estou no lazer. Então, deixa eu ver o que aconteceu. Entra lá no sítio que a pessoa gosta, ou no UOL, aquele outro, vê todas as notícias e tal, né? Para manter as atualidades, que é legal. E aproveita e fala, puxa, mas será que saiu alguma coisa realmente lá? E aí olha e tal, lezinha. Você vê, por exemplo, nós estávamos no grupo de elite lá, e era uma informação que eu não sabia. E o Braulio ajudou muito lá na reunião de quarta-feira que nós estávamos falando sobre procuração. Quando ele falou exatamente que houve uma mudança em agosto agora do provimento 65, que foi uma coisa que eu falei, inclusive, eu estava falando exatamente isso. Eu estava falando das nossas normas de São Paulo, que advogado nenhum, quer para o extrajudicial, quer para judicial, precisa reconhecer firma. A procuração do advogado nunca precisa reconhecer firma.
E eles realmente, no movimento que fizeram lá no CNJ, extinguiram o reconhecimento de firma da procuração no uso campeão extrajudicial. Isso lá no provimento 65, mas nas nossas normas continuam. E você vai colocar o quê? Qual é a correta? É a de lá. Não precisa de firma reconhecida. O cara que está do meu lado, sentada lá no banquinho. Certo, professor? Então, essa tua ideia é muito boa, manter os caras loucos atualizados. Por isso que os grupos são importantes. Por isso que quando você está num grupo legal é importante. Que ele coloca uma informação que a gente chama de coinonia, aquele horário que você olha aqui lá, putz, meu, isso mudou, isso não sei o que lá. E não tem como a gente olhar todas as meio-dia. A gente foi almoçar. Pessoal, só fechem aí os áudios que está dando uma interferência aí. Tem alguém dando interferência. Fechem o áudio, por favor. Você não está sabendo? Problema. Ele para cá, ele teve problema, não sei o quê. Falei, ônibus. Não, a gente... Tem alguém dando interferência. Lá. Professora Fernanda. Assim ia falar. Sim, Rosando, por gentileza, desliga o microfone. Eu já tinha dado problema e ainda ia chegar 9. Não dá para tirar. Não precisa ser mais ágil. Pronto, acho que agora é solucionado. Vamos, pegamos o ônibus. Então, não, ainda para mim está bem, está dando bastante interferência. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que tem nas caixinhas. Isso aí, então vamos lá. Então, não dá para a gente ficar pensando qual lei estudar e ficar escolhendo, até mesmo porque a gente até teve um concurso que não constava no edital a lei de licitações, e aí lá na prova oral foi perguntado isso. Você vai falar o quê para o examinador? O examinador, você não viu o edital? Não tá constando a lei? Não dá, né, gente? Então, assim, eu sempre digo, a gente nunca discute com o examinador, a gente nunca discute com quem está com a caneta na mão. Isso serve também para segunda fase. Então, na segunda fase, às vezes eu tenho alguns alunos no início do grupo de elite, isso não acontece a partir da terceira peça, mas alguns alunos que começam, professor, isso aqui não está errado? Gente, não está, tá? Não está errado. Então, cuidado, se você acha que o examinador está errado, primeiro, ele nunca está. Então, avaliem aí se vocês não encontraram nada de diferente. Então, na hora do estudo da segunda fase também, vocês têm que estar atentos ao enunciado. Então, muita gente, o que eu vejo? Principalmente no nosso simulado, as pessoas respondem algo que não foi o que o examinador perguntou, respondem algo distante disso. E por que eu estou falando isso? Porque na hora do estudo da primeira fase, quando vocês lerem as normas, a legislação, vocês têm que ler com cabeça de examinador. Vocês têm que ler o seguinte: o que pode ser perguntado desse item? O que pode ser perguntado desse item? Eu acho que é até comum vocês fazerem isso em relação a prazo. Então, na hora que vocês leem um item que tem prazo, falar, isso aqui que ele vai perguntar. Mas vocês não têm que fazer só em relação a prazo. É em relação a salvo, exceto, quando tem a palavrinha sempre, que geralmente não aparece. Então, leiam de uma maneira inteligente, tanto as normas, como também a legislação esparsa. Então, agora é hora de ter foco total e dedicação ao estudo. Então, não dá para a gente perder tempo com outras coisas. Não dá tempo mais de ficar pegando doutrinas enormes de outras matérias. Agora, o que dá para pegar de doutrina é doutrina de matéria específica. E por que dá para pegar agora esse tipo de doutrina? Porque você vai precisar dela para a segunda fase. Então, assim, tem muita gente que olha, por exemplo, para os tratados e fala, eu nunca vou conseguir ler. Se você não começar, nunca vai terminar mesmo. Mas, assim, os meus alunos da mentoria, tem aluno que já resumiu, e não adianta pedir, porque ela não dá, mas ela já resumiu o Tratado de Registro de Imóveis. Então, ela fez um resumo em tópicos do tratado. Então, assim,
Dá para fazer isso agora? Não, agora realmente não dá, mas vocês têm que começar a ter familiaridade com as doutrinas também, porque elas vão ser essenciais para a segunda fase. Leitura de lei no computador, iPad, o que for. Eu sempre digo o seguinte, o que é interessante no celular? Por exemplo, agora a gente tem um aplicativo que tem as normas de São Paulo comentadas, que é totalmente interativo, você tem questões, então tem o item da norma, o comentário e as respostas. Isso é ótimo, porque é interativo. Então, você não fica, você tem que clicar, tem que passar. Agora, a leitura da lei em si, então, colocar no site do Planalto ou colocar ali no site do Extrajudicial para ler tudo, sem nada interativo, não é recomendado. Imprimam, leiam no papel. Por quê? Para vocês conseguirem marcar, para que vocês consigam também começar a visualizar, porque na segunda fase é esse material que vocês vão levar. E aí vocês vão ter que saber onde se posiciona aquele artigo, ter essa memória visual mesmo. Porque na segunda fase, o vadimécum e as normas, eles servem única e exclusivamente para confortar. Para você pensar que ele está ali, mas não dá para procurar a resposta na hora da prova. Em São Paulo são só 4 horas, então, assim, não dá para procurar a resposta, dá para, no máximo, conferir alguma informação sua, no máximo, abrir ali para seguir um esqueleto de peça, mas se você já souber precisamente onde está. Então, o material de estudo, agora, principalmente, é o vadimécum e as normas, e, de preferência, impresso. Então, uma coisa que eu gosto para auxiliar, né, no estudo e na compreensão, porque quando a gente compreende fica mais fácil memorizar, gosto de Código Civil comentado e gosto de normas comentadas, porque são 2 materiais que vão auxiliar na compreensão das matérias que são mais importantes. Então, por exemplo, direito civil, na segunda fase, ele é essencial para boa classificação na segunda fase. Porque muitas vezes o problema não está na estrutura da peça, mas no direito civil em si. E aí o grupo de elite não me deixa mentir. Então, as pessoas estruturam, por exemplo, o inventário de maneira perfeita. Onde que eles erraram? Em direito sucessório. Então, é isso que a gente observa. Então, tudo isso tem que ser estudado desde já. Aí, falando um pouquinho, cada etapa do concurso é para ser levada com seriedade. Então, em Minas, por exemplo, Minas tem uma grande tradição de eliminar na fase de documentos, e não tem discussão. Se é correto ou não, é como eu disse, as regras do jogo são para serem seguidas. Então, na hora da fase de documentação, estejam atentos àquilo, para não criar um problema maior, um problema que não existia. Uma outra coisa também, a etapa da audiência de escolha, também, assim, às vezes a gente vê pessoas que passaram numa classificação não tão boa e pegaram cartórios melhores. Então, estejam atentos a isso também. Então, toda a fase do concurso é para ser levada com seriedade. E não dá para a gente pensar na etapa apenas quando sair. Inclusive no último concurso, não sei se no último ou no 10º, o resultado da primeira fase saiu, 30 dias depois já era a prova. Por quê? Porque demorou um pouco a sair. Então, você saiu da primeira fase, você já não faz mais nada a não ser estudar para a segunda. Um estudo que você já começou agora, porque não dá tempo. Quem fez aí grupo de elite, quem fez a redação com o Dr. Vitor sabe que não dá para aprender em 2 meses. É complicado, a gente precisa começar desde já. Então, quanto mais adiantado vocês estiverem, melhor. Então, façam a leitura das matérias do edital, que são muito importantes, para que vocês, né, estudem aí de maneira consciente, até consigam ir ticando tudo aí, todos os pontos do edital. Em relação à divisão, a gente acredita que vai seguir lei seca, normas também é o mais importante, direito civil e a parte específica de normas é o mesmo coração do concurso, vai fazer toda a diferença na sua classificação, e aí é hora de, realmente o cronômetro está ligado, é hora de se dedicar a alcançar, estejam alinhados com o objetivo de vocês. Então, isso é o principal que vocês têm que ter em mente desde já. O cronômetro está ligado e não dá para fazer outra coisa que não seja estudar agora. Então, não dá para ter outra prioridade. Então, agora é hora da gente deixar tudo de lado
e realmente se dedicar ao concurso. Eu sempre digo, doutor Vitor, às vezes um aluno vira para mim e fala assim, eu não fiz o simulado, porque eles têm um dever os alunos da primeira fase, eles têm que fazer esse simulado com uma certa constância. Eu não fiz o simulado hoje porque eu estava com dor de cabeça. Eu falei, e se no dia da prova você estiver com dor de cabeça, você não vai fazer? Então, assim, mesmo em condições ruins, a gente tem que estudar. Estou passando mal, ok, estudo, você pode estar passando mal no dia da prova, você vai ter essa opção? É até bom que você já está treinando como é que é estudar e fazer simulado passando mal, porque ninguém garante que você não vai estar bem no dia. Então, assim, tá passando mal, é passando mal mesmo que vai estudar. Então, assim, sem corpo mole agora. Porque quem chegou a ser aprovado, quem está nos primeiros lugares, não chegou com esse tipo de coisa. Hoje eu estou passando mal, hoje eu tive que levar meu cachorro no veterinário, hoje eu tive que levar minha sogra. Então, não foi assim que eles chegaram lá. Então, assim, se vocês não tiverem disciplina, vocês não vão colher outra coisa lá na frente. Então, assim, disciplina, organização. Quem não sabe se organizar, procura ajuda. Então, tem que ter uma mentoria de primeira fase quem não sabe se organizar. Agora, quem sabe se organizar e se dar bem sozinho, organize-se desde já. Não dá para o estudo correr solto, certo? Então, assim, e uma coisa também que o doutor Vitor falou sobre o grupo de estudos. Grupo de WhatsApp, então. Grupo de WhatsApp, ele é muito válido, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp dos alunos do curso tal, aí sim vocês fazem. Mas esses grupos de, digamos, concurseiros, eu acho super destrutivo, porque começa a discutir o que eles discutem ali. Se a serventia foi para uma ou para outra, se foi para provimento ou se foi para remoção, discutem cotas, discutem que o concurso de cartório vai acabar, discutem, tem gente, já tem grupo, teve aluno me mandando print de grupo falando assim, será que a prova de São Paulo vai ser adiada? Gente, não vai, nunca foi. Então, assim, São Paulo vai ter prova nesse dia. Então, assim, saiam desse tipo de grupo e sejam seletos. Então, assim, o melhor grupo é um grupo que tenha um professor. E aí, você tem que ter um grupo onde tem um professor, tem um curso por trás, ok, participem desses grupos. Fora isso, eu acho que realmente vocês estão perdendo o tempo de vocês ali num ambiente errado. A gente não precisa de nada além de toda a pressão que a gente já sofre no dia a dia do estudo, né? E no mais, estudem com alegria, como o doutor Vitor sempre fala. Maravilhoso, professor, exatamente. Alegria e aquele negócio, né? Como a gente fala, né? E alternando esses momentos, né? Até porque a seletividade é um requisito fundamental. E a seletividade, ela exige acuidade naquilo que eu preciso, revisão naquilo que eu preciso, e não leitura naquilo que eu não preciso. Às vezes eu fico assim, incomoda, porque às vezes a pessoa está estudando bem, está estudando sério, mas ela perde tempo para ler coisas absolutamente desnecessárias. Não faça isso, é um entulho. Assim como tem gente que é o acumulador, parece que pega um negócio lá e gosta de guardar as coisas em casa que não tem a menor necessidade, a gente é o acumulador jurídico. O cara não pode ser o acumulador jurídico. Então, ele é pragmático, ele nem olha. O cara pega para ler, por isso que o professor Fernando tem razão. Participar de alguns grupos e tal é mais deletério do que benéfico. Porque você não tem acesso às modernidades, que foi o que eu falei, né? Em relação à questão lá do reconhecimento de firma nas procurações dos instrumentos particulares, que realmente não há necessidade quando é um advogado. E está certo isso. O advogado está certo. A OAB está certo. A OAB está fazendo um lobby para alterar, inclusive, as nossas normas lá no capítulo 13, de participar de conciliação e mediação com instrumento particular sem firma reconhecida. Eles estão certos. Então, essa é uma coisa que você está acompanhando que é boa, que é pertinente e tal. E pular as coisas que não têm a menor pertinência. Pular, nessa fase, nós temos só 4 meses agora, que pode ser bastante, pode ser pouco. Tudo depende do mundo que você criar para você a partir desse instante. Então, 4 meses é suficiente, o professor Fernando falou? Ou pode não ser. Para o dispersivo, nunca vai ser. Mas aí não são os 4 meses, pode ser 8, pode ser 12, pode ser 16. Exato. Essa que é a questão importante. E o professor Fernando tem razão. Eu imagino o quanto gente já ligou chorando, o professor deu certo agora. Putz, isso é uma emoção para a gente de morrer. Quando o cara entra em contato e fala que deu certo, você quer... Nossa, você fica louco também e tal. Né? Até a doutora Cícera fala aqui, né, que ela separou as normas por capítulo, já organizou. E isso facilitou muito a vida dela. Então, e facilita muito mesmo. O estudo topográfico é muito importante. Ter o edital, assim,
ampliado a 10 vezes, e olhando só de olhando os itens, de vez em quando, uma coisa que está pendurada em algum lugar, é muito bom. É muito bom. Você se alimentando do sumário, e como a professora falou, e vai ticando aquilo que já está sendo estudado, vai trazendo uma satisfação interna ímpar no estudo. Tem que fazer isso. Vai riscando fisicamente. Você riscar uma coisa fisicamente, não é virtualmente, riscar. Pegar aquele amarelo lá e riscando aquilo que você já foi. Isso traz uma alegria interna muito boa. Você libera endorfina, serotonina, um monte de substâncias químicas que vão trazendo para você um bem-estar pessoal incrível, se você fizer isso que eu estou falando para vocês. Por isso que a gente vai dizer aqui agora, nesses segundos, que não dá, nesses 4 meses, para não praticar exercício físico, principalmente os aeróbicos. Não dá. Você joga tempo no lixo se você não faz isso. Tem que fazer isso. Isso é bom. Tem que fazer isso. Você ganha tempo fazendo isso. Você não perde tempo fazendo isso nos exercícios físicos diários. Tem que fazer. Então, a preocupação com a alimentação é fundamental. A preocupação com o exercício é fundamental. Organizar essa vida é fundamental. E fazer aquilo que o professor Fernando falou, reunir todos ao redor, falar, queridos, é nosso, não é meu, é nosso projeto de vida. Toda vez que vocês me pedem alguma coisa, me trazem algum aborrecimento desnecessário, vocês estão minando uma coisa importante em mim. Essa é uma conversa que tem que ter muito sério. Falar, queridos, a partir de hoje faltam 4 meses para preambular. Nesses 4 meses, não me peçam nada que não seja essencial. E não me interrompa nunca no meio de alguma coisa que eu estou fazendo em termos de estudo, que não seja de morrer. Por favor. Professora Fernanda, até estou escrevendo. Exato. Inclusive, quando eu li um texto, até esse texto eu nem vou compartilhar, porque ele é um pouco pesado assim no final, mas ele fala uma coisa muito válida. Quando alguém fala assim, você está estudando demais, esse é o limite da pessoa que falou. Não é o seu limite. Se você está sentado, confortável ali, abaixado a cabeça, estudando, quando você sentir que você está estudando demais, você não vai conseguir estudar mais. Agora, então, não tem que ninguém de fora falar, você só estuda, você está estudando demais. Não, esse é o limite da pessoa. Esse é o limite medíocre da pessoa. Cada um tem o seu. Então, assim, sejam mais individualistas na hora do estudo. Quem sabe se você está estudando muito ou pouco é você. E quem vai sofrer as consequências disso lá na frente é você, mas é a sua família também. Porque a aprovação beneficia a todos. Então, assim, se vocês fizerem mais ou menos agora, vocês vão fazer agora, vocês vão fazer no 13º, vocês vão fazer no 14º. Ou vocês sentam e fazem direito agora e fazem uma vez só, ou vão ter que ficar refazendo esse processo mal feito até a hora que vocês se decidirem fazer direito para ir ser aprovado. Porque não existe aprovação sem mérito. Por que o concurso é tão bom? Porque ninguém, aconteceu, passei sem estudar. Gente, isso não existe. Isso não existe. Ninguém passa sem estudar. Então, aprovação é bagagem acumulada. Mas eu estou começando agora. Ok, então a sua bagagem vai ter que ser totalmente direcionada para a aprovação. Da mesma forma que eu peguei alunos do estudo da primeira fase, eu faço direito romano na USP, eu não acesso a prova de direito civil. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a gente tem que despir um pouco de conhecimento para fazer primeira fase. Primeira fase, às vezes a gente vê uns moleques que acabaram de formar e tiram 90 e tantos pontos na primeira fase. Por quê? Porque são objetivos. A gente tem que ler e colocar o que está na lei. Atenção, a VUNESP, ela não é a titular das questões. Em São Paulo, e aí, salvo engano, acredito que nesse edital, nesse concurso vai ser assim também, quem elabora a questão são os próprios membros da banca. Então, é pensando nisso que o membro da banca, geralmente ele vai colocar o que? Lei seca. Em São Paulo, eles não têm muitas questões anuladas. É por isso. É frustrante ter uma questão anulada. Gente, é só a gente pensar numa coisa. Se eu fizesse uma questão do grupo de elite, claro, ninguém está livre de errar, pode ser que a gente erre um ponto ou outro, óbvio. Mas vamos supor que eu fiz uma questão do grupo de elite toda errada, assim, anulada. Eu ia ficar arrasada. Imagina a banca
quando ela faz uma questão de prova da primeira fase errada, o tanto de recurso que recebe, o tumulto que isso dá, o problema que isso gera, né, a insatisfação pessoal. Então, ninguém quer isso. Por isso que eles gostam de questão ali de pegar a letra da lei e colocar ali, não tem discussão, não tem debate, é aquilo e pronto. Então, é letra de lei. Se vai complicar mais ou menos, a gente espera que seja uma prova mais difícil. Por exemplo, em vez de pegar um item da norma e fazer como um item, aquele sendo um enunciado, a gente pegar um enunciado que, por exemplo, marca a alternativa incorreta, e vai colocar o item 1, o item tal na letra A, outro item na letra B, e assim sucessivamente. Isso deixa a prova muito mais difícil, porque ao invés de você ter conhecimento de um único item, você vai ter que conhecer 4, 5. Então, é assim que complica a prova, mas a gente acredita que vai ser mais voltada aí para lei seca. Por isso que tem que ler lei seca, por isso que não é para pegar um monte de doutrina de cada matéria, agora eu vou estudar. Não adianta você ler um manual de direito civil se você não ler o Código Civil do início ao fim. Não vai te levar à aprovação. Então, agora é hora de otimizar o tempo. O tempo dá, desde que você saiba otimizar esse tempo. Uma outra pergunta que eu recebi aqui no meu WhatsApp foi o seguinte: como é feita a distribuição dos grupos? Grupo 1, tabelionato de notas. Grupo 2, registro de imóveis. E grupo 3, registro civil das pessoas naturais. Lembrando que quantas pessoas vão para a próxima etapa? No grupo de registro de imóveis e de notas permanece inalterado. 8 vezes o número de vagas estará na segunda fase. No grupo de registro civil, que tinha tradicionalmente 12 vezes o número de vagas, agora vão 10 candidatos, 10 vezes o número de vagas para a segunda fase. Logo, menos pessoas, teremos menos aprovações para a segunda fase no grupo de registro civil. Consequentemente, a nota do registro civil vai aumentar um pouco e, consequentemente, vai ficar mais próxima do grupo de tabelionato de notas. E aí teve gente, eu li o edital tudo e não encontrei. Me perguntaram assim, isso que eu falei. Então, está no item 5.5.3.1. A proporção é elevada para 10 candidatos por vaga em relação ao grupo 3 em ambos os critérios, provimento e remoção. Então, grupo 1, notas, grupo 2, registro de imóveis, e grupo 3 é o registro civil das pessoas naturais. Então, essa é a distribuição da prova. Uma outra pergunta que eu recebi. São várias provas? Não, a gente tem um final de semana do dia 13/3 para provimento, e que vai abranger todos os 3 grupos, e uma prova no dia 13/3 para remoção, 20/3 para provimento, uma única prova. Quando que vai fazer diferença aí esses 3 grupos? Na segunda fase. Aí sim, vai ter uma prova específica para notas, uma prova específica para registro de imóveis e uma prova específica para registro civil das pessoas naturais. É por isso que o grupo de elite é dividido em grupos. E em todos esses grupos cai redação, que é o grupo de elite conduzido pelo Dr. Vitor, que seria a dissertação. Então, em todos esses grupos cai dissertação, recomendação para esse momento de estudo da primeira fase. Estudem. Aí leu um provimento, uma legislação, já verifica, no meu material tem isso? Não, não tem. Então, já imprima e coloca numa pasta, nessas pastas de plástico. Imprima e coloque na pasta. Por quê? Esse é o seu material da segunda fase. Segunda fase, você já tem muita coisa para fazer. Não dá para ficar pensando, e agora, qual o material? Já vai, à medida que você vai estudando, vai imprimindo e vai colocando em pasta de plástico. Não adianta colocar numa pasta sem plástico, porque lá na hora da prova você não vai achar. Então, posso levar material impresso para a prova? Pode, não há nenhum problema nisso. Então, já vai fazendo o seu material da segunda fase. Como eu disse, nossos alunos vão caminhar até o final, até a aprovação. Então, já vão criando aí esse material. Doutor Vitor, teve mais alguma dúvida? Eu estou vendo o bate-papo aqui aumentando, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Professora, tem mais uma dúvida, sim. O Ibatistini comenta, desculpe se já falaram a respeito, mas tiveram oportunidade de comparar a descrição das matérias deste edital para o edital anterior? Verificaram que alguns temas foram mais detalhados? Concordam que se a banca detalhou ou acrescentou temas, existem grandes chances destes temas serem cobrados? É difícil ter algum spoiler, né, da banca. Eles normalmente são pragmáticos. São Paulo é muito tradicional, tudo muito hermético, né?
Não acredito em grandes surpresas em relação a isso. Sim, eu verifiquei, porque, na verdade, eu já tinha ali o edital do 11º impresso para eu poder trabalhar aí nas mentorias de primeira fase, segunda fase, grupo de elite. Não tem nenhuma mudança significativa em relação a essa pergunta do colega, mas São Paulo tradicional, obviamente, as novidades, tendência de ser cobrado, provimento 100, provimento 88, provimento 65, provimentos são muito valorizados, principalmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o que é ótimo, porque isso é um direcionamento. Cuidado com a atualização das normas. Então, tem aluno que me mostra um livro de normas. Teve um livro que foi lançado de normas. Gente, aquele livro já está desatualizado, e é normal que esteja, não é nenhum problema do livro, mas não existe. Norma tem que ser assim. Por exemplo, o que eu sugiro para os meus alunos? Imprimam sua frente, no verso vão fazendo anotação, seja de aula, seja de observações, seja de comentários às normas, seja de atualizações. Então, imprima uma vez, porque tem gente que me pergunta, saiu uma atualização, vou imprimir de novo. Então, você vai imprimir uma norma por mês. Não é para fazer isso. Então, vai anotando as atualizações, que é bom que vocês já aproveitam e estudam. E, claro, aí usando até essa lógica do colega que acabou de fazer a pergunta, se teve uma alteração, é bem provável que ela seja cobrada. Né? E aí não é para pensar, mas uma hora dessa a prova já foi rodada, então não vai ser cobrada. Tá, querido, não vai ser cobrada agora, mas vai ser cobrada na oral. Então, tem que estudar tudo sem tentar economizar. Agora não é hora de economizar a leitura de lei seca, principalmente de normas. Alguma outra pergunta, Ana, que teve aí no grupo, doutor Vitor? Por aqui, deixa eu até voltar mais ainda para ver, mas na verdade tem alguns comentários. O doutor Francisco fala que realmente para ser aprovado neste concurso temos que abrir mão de várias coisas neste momento, priorizar o estudo. Ontem reuni minha esposa, meu filho de 14 anos e minha filha de 8 e perguntei o que eles queriam. Eu tentar uma serventia boa neste concurso ou passar o final de ano viajando. Todos responderam que vão abrir mão de tudo durante estes 4 meses para eu poder estudar. Aí comprei a mentoria com o Dr. Marcos. Perfeito. É exatamente isso. Não dá para fazer tudo. Não vai ser possível ficar presente nas festas de final de ano. São Paulo sempre faz isso, né? São Paulo não gosta muito que a gente tenha Natal, Réveillon, Carnaval. É tradição já em São Paulo, edital no final do ano, prova no início do ano. Assim, a gente já está acostumado e tudo bem. A gente até teve uma vez, eu às vezes brinco com alguns alunos que eu tenho no Instagram, que aí era dia de semana, eu estava postando foto com uma tacinha brindando, aí eu brinquei assim, eu falei, já está comemorando a aprovação, querida? Vai estudar que o edital saiu. Então, agora não é hora mais, né? Agora a gente tem que, eu acho que tem que dar uma, assim, então vamos supor, não, tô louco já estudando e tal, tudo bem, então pega 2 dias, faz um super detox, e aí depois não dá mais para ficar parando toda hora e dando essa desculpa de que eu estou cansado. Não dá para cansar, agora vai dar para realmente batalhar, estejam alinhados com o objetivo de vocês. E estar alinhado é ter disciplina. Se vocês soubessem o poder da disciplina, vocês não pensariam em outra coisa. Então, mas para ter disciplina, o que é fundamental? Organização. Ninguém tem disciplina se acorda sem saber o que vai fazer. Não tem como ter. E aí, o que a colega Cícera até colocou ali no grupo, fala dá prazer, né, em ver que você marcou, que você cumpriu o que você se propôs a fazer. Então, estabeleça metas. Não metas medianas, porque não vai te levar a uma aprovação satisfatória, mas não estabeleça metas intangíveis, porque senão vai te levar a frustração e ansiedade. Então, tenham um equilíbrio. E quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês se dedicarem, mais longe vocês vão nesse concurso. Então, assim, é dedicação, força. E eu digo uma coisa, assim, tenham em mente uma coisa, vai valer a pena. Eu nunca vi alguém se arrependendo. Inclusive, em concurso existem 2 tipos de candidatos. O que é aprovado e o que desiste. Não existe o meio termo. Ou o candidato desistiu, ou ele é aprovado. Não existe o que fica ali no meio termo. Então, assim, corram atrás do sonho de vocês. E como é que a gente faz isso? Disciplina e dedicação. Então, assim, a gente está aqui, né, para auxiliá-los. O doutor Vitor sempre muito... em São Paulo, não há nem o que se falar, né? A sumidade está aí desde o início, com dicas, assim, infalíveis em relação à prova,
especialmente de São Paulo. Então, aproveitem de toda essa bagagem do Dr. Vitor e tudo isso que ele transmite para nós, professores. Então, assim, vocês sabem que no curso VFK, ninguém aqui é um número, então, assim, a gente sabe, a gente conhece os alunos, a gente tem essa interação, a primeira fase permite isso, o grupo de elite permite isso, as mentorias, tanto de primeira fase como de segunda fase também, então a gente conhece os alunos, a vida dos alunos, então, assim, isso é muito bom. E agora não é hora da gente pensar aí nos problemas pessoais, todos têm, mas a prova vai chegar no mesmo dia para todo mundo, então é hora da gente realmente deixar ele de lado. Então, o que não dá para ser solucionado. Então, assim, eu sempre digo, pensa o seguinte, esse problema que você acha que você está enfrentando agora, daqui a 5 anos ele é um problema? Se ele for, realmente, você tem um problema sério que você vai ter que conduzir de forma organizada. Agora, tem gente que cria problema, assim, né, na cabeça, assim, daqui a uma semana isso não é problema mais. Às vezes é uma discussão que tem, para quem mexe com o público, uma discussão que tenha, e aí você vai, né, consumindo aquilo do seu dia, da sua energia. Então, deixa esses problemas insignificantes de lado e bora estudar, porque a prova se aproxima. Doutor Vitor, alguma observação? Sabe, perfeito. Não, concordo. Uma sintonia absoluta aí, sem sombra de dúvida. A Ana, que eu acho que... o doutor Tiago aqui, professora, ele pergunta se vale a pena concorrer às vagas de deficiente. Então, na verdade, o que eu diria em relação à questão de vagas de deficiente, se a pessoa tem direito à vaga de deficiência, a vaga para deficiente, eu acho que ela tem sim que concorrer. Eu acho que as regras, como eu disse, a gente tem que seguir as regras do jogo. Então, não é um ou outro. Então, teve até questões polêmicas de alguns colegas falando, porque fulana concorreu e não tem deficiência nenhuma. Gente, quem sabe disso é a banca. Se, de acordo com as regras do jogo, a pessoa tem deficiência, ok, concorra para deficiente. Agora é aquilo. Não dá para pensar, né, assim, eu vou, porque tem gente que trabalha muito em cima disso, gasta um tempo e uma energia em cima de algo que às vezes não faz sentido. Então, claro, se existe uma deficiência, tem que concorrer mesmo. A mesma coisa de vaga para negro, tem que concorrer também. Eu acho que está ali no edital, ok. Se você se enquadra naquelas condições, seja de deficiente, seja de negro, tem que concorrer. Não liguem para o que ninguém vai falar. Isso aí eu digo com muita tranquilidade. Não liguem para o que os outros vão falar. Então, assim, é porque quem decide não é o coleguinha que está falando, não é o outro. Quem decide é a banca. Se a banca acha que você está dentro daqueles critérios, você vai concorrer, você tem esse direito. Então, não há nenhum problema nisso. Doutor Vitor, acho que né? Perfeito, eu acho que perfeito. Essas polêmicas, por isso que a gente não falou, vejo problema. É uma hora que a pessoa também se blinda, né? Por isso que tem que cuidar com toda a questão de rede social que vai fazer, para não perder realmente o foco e tal. Veja, até, não sei se foi a doutora Cícera e tal, alguém comentou hoje de manhã, uma coisa que é verdade, não é o coeficiente de inteligência que vai ser o fator determinante, é a inteligência emocional. Não é dificilmente o mais genial, não é, e pior que não é. É incrível como é impressionante esse negócio e tal. Os fatores determinantes são de inteligência emocional. Às vezes o balde do sujeito é gigante, mas ele põe um pouquinho de água ali dentro. Às vezes o baldinho é um pouquinho menor, mas tá, putz, meu cara tá. Que é exatamente isso. Não dispersa, sabe? Que nem a professora falou, direito romano, que, meu... Você está focado, você pode até ter alguns elementos importantes históricos, mas agora é focado, o cara está centrado, ele fica muito mais centrado e tal, né? E realmente tem razão, você vai se valer das regras do jogo como elas estão estabelecidas e acabou, e tem que ser assim. Que eu me lembro, na época, até muitos lamentavam, imagine, 20%, eu falei, querido, para de perder tempo, a autocomiseração, né? Foca no que interessa. Faz o negócio dar certo e tal. Putz, meu, é isso que a gente tem que fazer agora, são esses 4 meses assim, sagrados mesmo e tal. Vai ser o cara que tiver mais inteligência emocional para tudo que vai dar certo e tal. Que é lidar com as vicissitudes da vida, lidar bem com as adversidades e tal. Você tem que lidar bem. O professor Fernando falou uma preciosidade hoje aqui. Hoje eu estou com um pouco de dor de barriga. Aí é a melhor hora de você fazer o teste. Fazer o teste. Você não precisa chegar lá
para saber que agora você tem que ir. Por isso que nós vamos fazer o super simulado ainda nesse final de ano. Não pense que a gente esqueceu, a gente tinha dado a palavra, o senhor Fernando e eu, e veio o super simulado, que vai ser um simulado realmente mais assertivo, assim, para o camarada, já para alertar como é que as coisas vão ser lá. Então, isso aí tá... Pois é, doutor Vitor. Tem aluno que me chama de doida, de ruim. Ah, ela é ruim, eu estava passando mal, ela mandou fazer o simulado mesmo assim, mas tá vendo? Tem que fazer. Não dá, a gente não sabe como é que a gente vai estar na hora da prova. Eu não sou doida nem ruim. Eu só quero, eu sempre digo, se vocês me acharem, vocês podem passar o curso me achando ruim. Eu só quero que lá na aprovação vocês fiquem felizes e satisfeitos comigo, que aí tá tudo certo. Maravilhoso. E aí? Então, só fazendo aqui uma observação em relação ao estudo da banca, né, de todos os membros da banca, a gente vai ter uma live específica em relação a isso, e muita gente está me perguntando também sobre como é que funciona a audiência de escolha. Então, a audiência de escolha, ela geralmente começa pelas vagas de deficiente, e aí depois ele passa para as vagas de remoção. Por quê? Porque os cartórios que sobrarem desses critérios especiais, os cartórios que sobrarem vão acumulando para provimento. E aí pode ser que volte na lista, porque se eu escolhi, por exemplo, um cartório em remoção, mas aí chegou um melhor em provimento, eu posso escolher, largo aquele, para a lista, volta ali. Então, assim, é uma sistemática que também exige bastante atenção, uma coisa que eu recomendo aí, eu tenho certeza que todos que se dedicarem estarão aprovados e passarão por essa fase, visitem a serventia. Não existe isso. Você escolher, eu achava surreal. Muitos colegas, gente, eu rodei, vocês não têm ideia de quantos quilômetros eu rodei no estado de São Paulo para escolher a minha serventia. E eu vi gente que estava na minha frente escolhendo coisa muito pior do que assim, a serventia que eu tive a oportunidade de escolher. Tanto é que assim, eu sou muito grata a tudo isso. E como eu disse, né, teve gente que falou, nossa, você teve sorte de escolher. Não tive sorte, eu fui atrás. Então, não existe sorte, né? Eu digo o seguinte, sorte a gente tem quando os outros candidatos não estudam. Agora, sorte não é, caiu na prova, sorte, eu não estudei nada e fui aprovado. Não, isso não existe. Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. Isso aí eu não tenho dúvida. Aqui, professora, aqui o Ribeiro coloca, provimento 42 do CNJ foi revogado recentemente, sobre o envio de procuração à junta. Doutora Cícera coloca que tem um amigo PCD que hoje está muito bem, mas que ele estudou muito também. E o doutor Gustavo coloca que já fez simulado pós-vacina e que foi muito bem no desempenho. Aqui, Ibatistini coloca, sou a favor de dar uma zebra danada e cair uma excelente para mim. Aqui a doutora Cícera coloca, isso que o professor está falando é verdade, eu não costumo ir bem na primeira fase e fiz agora a prova da FGV e fui muito bem porque me dediquei muito. Conclusão, ter foco. Exato, é isso aí. E na verdade, já eliminem aquilo que tirem... Então, assim, o que é o principal agora? Então, a partir de agora, assim, dica de ouro aí para os estudos. Avaliem o que rouba o tempo de vocês e eliminem isso da vida. O que rouba o meu tempo é o celular, ok. Celular na gaveta, eu sempre digo, a gente não é pronto-socorro. Ninguém vai morrer se não conseguir falar com a gente. Infelizmente, a gente não consegue, né, resolver, a gente não precisa salvar ninguém. Então, celular dentro da gaveta. O que me rouba foco? A minha família, eu estou incomodado no meu ambiente de estudo, procure outro ambiente. Procure outro ambiente, seja uma biblioteca, seja alguma universidade, seja uma salinha de estudo. Agora, a gente já começou a voltar com tudo isso, né, diante desse cenário de pandemia que teve. Então, procure outro ambiente. Então, reconheça quais são as falhas de vocês. Eu tenho dificuldade de me organizar. Procure uma mentoria de primeira fase. Se você não consegue se organizar, alguém tem que organizar a vida de você para você. Então, eu tenho dificuldade com matérias, eu tenho dificuldade com registro de imóveis. Compra um curso de registro de imóveis. Não dá, gente. Agora é hora da gente... Não é para ficar só reclamando. Eu fico reclamando porque minha família faz muito barulho. Tá, mas o que você vai fazer para resolver isso? Então, agora é hora da gente não ficar mais patinando no estudo. Acha o problema, resolve e estudar. Estudar. Disciplina. Não, perfeito. Então, professora, aproveite só o momento, tem muitos alunos me mandando mensagem agora, durante a aula,
perguntando sobre a Black Friday. A Black Friday já está acontecendo da VFK, então os senhores podem, ainda que não adquiriram o curso, adquirir o curso com valores promocionais. Então, não deixem de verificar lá no site da VFK e escolher o curso certo para você, principalmente o curso focado no 12º concurso de São Paulo, como os professores mencionaram, será um dos maiores concursos de todos os tempos. Teremos vários encontros ainda, né, ao longo dos próximos dias, e a gente sempre fica à disposição. Então, qualquer dúvida, o que tiver afligindo os senhores, mandem mensagem para a gente, que a gente gosta de estar com os senhores nessa trajetória, a gente gosta de ver os alunos focados, dedicados, quando os senhores mandam dúvidas sobre matérias, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo em receber, em responder, em poder contribuir. Então, a gente está aqui à disposição justamente para ajudá-los nessa missão que é passar no concurso de cartório. Maravilha, maravilha, professora. Então, deixar a sua oração final, né? Desejar para todos realmente esse dínamo agora, essa força máxima e tal. Toda manhã nós estamos juntos, senão às 6h15, um pouquinho depois. Estar naquele grupo com a gente também, tem um grupo de WhatsApp das pessoas que estão nessas aulas matutinas e tal, cedinho, que a gente vai fazer uma faxina, foco no 12, estamos fazendo as normas esquematizadas também, e tal, com muito carinho, e vamos tocar com tudo. Com certeza. Até o doutor Gustavo pergunta se vai ter uma aula específica para falar da banca, analisar a banca, com certeza. Professora Fernanda, se quiser, então, sua despedida. Então, agora cronômetro ligado, muita dedicação, avancem aí no estudo. Eu sempre digo, na oração de vocês, não peçam a aprovação, peçam força para estudar, porque aí a aprovação é consequência. Então, muita dedicação e muito sucesso a todos vocês. Desejo que tenham a disciplina para que vocês consigam colher tudo que merecem ali no dia 13 e no dia 20 de março. Então, sucesso nos estudos e até o nosso próximo encontro. Por todos estarem aqui conosco. Aqui o doutor Pedro perguntou se amanhã cedo tem live no YouTube. Olha, sábado a gente ainda não está fazendo, mas domingo teremos o encontro. O RCPN, o professor Vitor também já prometeu que a gente vai falar um pouco também do projeto 12, né? Desse projeto do concurso de cartório de São Paulo. É de domingo a sexta. Sábado também é um dia aí para a gente também conseguir preparar o material, se organizar. Mas de domingo até sexta, a gente vai estar aqui com os senhores sempre. É só os senhores seguirem a VFK tanto no Instagram como no YouTube, que a gente sempre posta as aulas, as lives. Aqui, deixa eu ver. Ana, sobre o direito privado, como vai ser? Como direito privado? Como vai ser em relação ao direito privado? Mas não tem mudança nenhuma, né? Se puder depois... O doutor ele está até colocando que não foi muito claro. Se puder colocar aqui, melhor a dúvida. O direito privado é algo, né? A gente sabe disso, né? Como a professora Fernanda falou muito bem, é impossível a segunda fase que não cai algo aprofundado do direito privado nos 3 grupos. Possível. São as redações. Direito civil é assim, direito civil é o que eu disse, às vezes a pessoa entra no grupo de elite querendo aprender a estrutura da festa, mas na hora, é o que eu digo, vocês aprendem, saem craques, mas aprendem o principal, que é os pontos críticos do direito civil. Direito civil é dificílimo, é o ramo do direito mais difícil que tem, é direito civil. Quanto mais a gente estuda direito civil, mais a gente sabe que a gente precisa aprender e estudar mais. Então, dediquem-se nessa primeira fase ao estudo do direito civil e das normas, porque na segunda fase é o que vai fazer toda a diferença. Então, assim, doutrina que eu recomendo para a primeira fase seriam apenas dessas matérias, e aí, claro, em questões pontuais, porque não dá para ler tudo antes da prova da primeira fase. Professora, até aqui, primeiro a doutora Natália pergunta sobre a questão da resolução das questões que postaram no Instagram ontem. Não, a senhora ainda não perdeu. O professor Vitor, depois daqui, já vai comentar lá as questões, que a gente viu que está bem polêmica mesmo a discussão, está bem dividida. Manda eles fazerem. Quem não fez, ainda faz. Quem não fez, dê a sua opinião lá, que em breve o professor Vitor vai, sim, gravar as respostas com a fundamentação.
E aqui também o doutor Hilton, ele complementou a pergunta dele sobre o direito privado. Na verdade, é um curso, direito privado avançado, o professor Vitor Kimpel, o professor Ralfo de Barros Monteiro, o professor Charles Azevedo vão gravar questões, né, focadas, matérias focadas na segunda fase do concurso. Então, os professores já estão gravando, são no total 45 blocos de aulas gravadas nesse projeto de fazer os senhores compreenderem as questões mais avançadas, controvertidas, que têm muita chance de serem cobradas na prova. Então, esse é um projeto, e em breve os senhores vão poder já adquirir o curso, mas os professores já estão gravando, o curso está ficando muito bacana mesmo, os professores, eles são experts em concurso de cartório, o professor Vitor, como disse, já está aí desde o primeiro concurso, então não tem ninguém melhor para poder passar para os senhores o que pode ser cobrado na prova, como pode ser cobrado e o que os senhores têm que estudar. Aqui, o doutor Hilton falou que vai querer porque ele está indo para a segunda fase de Goiás e de Santa Catarina. Muito bem, parabéns. E a gente vai postando nas redes sociais as novidades, né, os cursos que a gente for lançando, para que a gente está sempre preocupado em preparar o melhor para os senhores, no sentido de o que vocês vão precisar para a prova. Então, podem ter certeza que o que a gente puder contribuir nesse sentido, a gente vai fazer. O professor Vitor está nisso há muito tempo, ele sabe o que os alunos precisam para garantir a aprovação. É isso. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, a gente fica à disposição, com certeza vamos fazer, né, novos encontros focados no 12º, a professora Fernanda estará conosco, sempre está conosco, e a gente fica à disposição, caso os senhores tenham dúvidas, e estamos juntos, como o doutor Hilton colocou aqui, e daqui a pouco comentem lá, já escolham as opiniões lá dos senhores, tem sempre um sim ou não, ou uma opção e a outra, escolham lá que o professor Vitor daqui a pouco vai estar comentando. Então é isso, queridos, fiquem com Deus, estamos juntos. É isso aí. Sucesso, pessoal.